transformou a minha vida, foi um grande avanço para minha vida e também influenciou de certa forma na minha escrita. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu resolvi escrever uma história. Mas não era essas histórias para um trabalho de escola. Era uma história com um objetivo literário. E eu achava que na época iria se tornar um livro. Mas depois que eu finalizei, que eu vi que tinha dado mais ou menos umas 5 folhas de caderno, inclusive eu tenho ele aqui, né, essas folhas, e eu achava que isso iria se tornar um livro. Mas na verdade ele virou um conto, né, pelo tamanho da história e a forma como a história foi contada. Eu não me recordo bem como foi que surgiu essa vontade de querer escrever, mas eu acredito que tenha tido uma influência de quando eu pegava livros para ler na escola e também por ver filmes, novelas na televisão, e isso me inspirou a querer criar uma história. E quando eu finalizei, eu fiquei muito feliz, eu estava muito empolgado quando vi o resultado final, né? Quando eu vi, né, que eu tinha escrito essas folhas, eu fiquei muito feliz, muito empolgado. E aí foi quando eu resolvi fazer como se fosse um livrinho mesmo, que foi o que ficou um livrinho. E com esse livrinho eu levei para a escola para mostrar para os meus colegas, porque eu estava muito empolgado, muito feliz, e eu queria mostrar para eles que eu tinha feito. E quando eles viram, né, eu lembro que teve essa curiosidade para saber o que era, pegaram, folhearam, né, e aí eu lembro que até teve um que falou que isso não é um livro. Mas eu falei pra ele, é um livro sim, é um livro, eu escrevi esse livro. Mas sempre que eu pegava um livro pra ler na escola, eu sempre admirava como alguém tinha parado pra sentar, pra escrever aquelas histórias. Eu achava isso incrível. Eu admirava muito esses livros maiores e eu ficava pensando que talvez eu nunca fosse conseguir escrever uma história tão longa e tão grande como as que eu cheguei a ler. Com o avanço da série e a minha expansão de conhecimento na escola, me trouxe de volta um pouco dessa confiança de que eu conseguia sim escrever uma história, e aí eu decidi escrever outras histórias. Eu sempre pegava um caderno, esses cadernos grandes de 10 matérias, e escrevia à mão. Escrevi várias histórias. Essas histórias, elas tinham muita influência, né, e referência de livros que eu pegava para ler na escola, como também de filmes que eu assistia, de novelas que eu via na televisão. E nisso tudo eu cheguei a contar, assim, brevemente para minha família que eu estava escrevendo histórias, porque eles me viam frequentemente com um caderno escrevendo. E aí eu contei pra eles, mas uma coisa assim bem básica, tipo, eu tô escrevendo uma história e apenas isso. Por mais que eu estivesse escrevendo, eu também não tava me levando muito a sério, achando que aquilo poderia chegar a se tornar um livro. Eu acredito que talvez eu estivesse apenas escrevendo por simplesmente gostar mesmo. Gostar de escrever, abrindo um parênteses aqui pra dizer que eu sempre gostei muito de ler um livro com calma. Eu nunca fui o tipo de leitor que ia lendo um livro atrás do outro e vários ao mesmo tempo. Nessa época de infância e adolescência, eu gostava de ler com calma. Eu gostava de entender melhor a história, e eu fazia isso meio que inconsciente, sem perceber, mas na verdade eu estava estudando como é que funcionava uma história, a criação dos personagens. E tem momentos na vida da gente que parece que as coisas mudam de repente o caminho da gente, mas na verdade as coisas já vinham acontecendo e eu apenas não tinha parado para entender, né? Quando a gente é criança, a gente não se preocupa tanto com as coisas da vida. E sobre essa mudança que eu falei, foi uma mudança física, né? Eu me mudei de cidade e eu tava entrando numa nova vida de muitas mudanças, porque além de mudar de cidade, eu também estava avançando na série escolar. Eu estava entrando numa fase que era desafiadora para mim, que era o ensino médio.
Eu sempre via os meus irmãos assim estudando quando eles estavam no ensino médio, estudando aqueles cálculos complexos, falando de temas tão amplos e complexos mesmo, né? Então eu via aquilo e eu achava que eu não iria dar conta quando eu chegasse no ensino médio. Então eu tava com receio de tudo isso. E eu acredito que eu acho que todos os alunos que vão pro ensino médio, eu acho que tem um pouco dessa coisa, desse receio de achar que não vai dar conta, né? Porque são muitas matérias, são algumas coisas um pouco mais profundas e complexas. Quando eu vi que eu tava conseguindo dar conta de tudo aquilo, isso também me trouxe de volta a escrever as histórias e a querer continuar escrevendo cada vez mais. Nesse momento eu escrevi em cadernos. E aí, quando teve toda essa mudança também, eu também tive meu primeiro computador. E aí eu também passei a escrever as histórias também no computador. E tendo acesso à internet, um computador, eu também passei a buscar mais conhecimento e cursos. Cursos gratuitos e online de escrita criativa. Participei de congressos online de escrita. Tive contatos com muitas histórias de pessoas que já haviam publicado um livro e eles passavam pra gente como tinha sido a experiência deles, né? E eu fui entendendo um pouco mais sobre como é a forma de publicar uma história. Então eu tava buscando muito conhecimento. E eu gosto de dizer que essas histórias, pra mim, elas me funcionaram muito como uma escola para me desenvolver cada vez mais como escritor. Porque hoje, quando eu olho para essas histórias, eu vejo que tem muita coisa que precisa ser melhorado, muita coisa que precisa ser trabalhado nelas, porque tem muita referência de coisas que eu via e são histórias muito parecidas. Eu acredito que sim, dá para trabalhar nelas, mas eu preciso realmente parar para consertar e tentar arrumar algumas coisas. Eu fiquei um pouco sem escrever. Nesse meio tempo também eu estava fazendo teatro, tanto na escola como também eu fazia um curso básico. E foi nesse momento também que eu me apaixonei por esse ofício. E aí, com esse amor tão grande pela profissão de ator, eu vim me profissionalizando cada vez mais, buscando mais conhecimento. E já aqui na região metropolitana de São Paulo, eu, estudando teatro, eu também voltei a escrever histórias. E aí eu percebi que a forma como eu via as histórias estava de um jeito totalmente diferente, porque eu comecei a me importar mais com a criação dos personagens, que era algo que eu estava aprendendo muito no teatro. Então eu estava pegando esse conhecimento que eu tive no teatro e trazendo para a escrita também, construindo e entendendo melhor esses personagens para desenvolver melhor o enredo. Eu sempre gostei muito do realismo mágico, que para quem não sabe, é você pegar essa realidade atual nossa e colocar coisas irreais, coisas que não existem. Então eu sempre gostei muito desse tipo de história e eu gostava muito de escrever coisas desse tipo. Aliás, eu ainda escrevo coisas desse tipo. E nesse meio tempo estudando teatro e escrevendo, eu também conheci uma plataforma online de autopublicação que chama Wattpad. Nessa plataforma eu conheci muitas pessoas incríveis, fiz amizade com muitas pessoas bacanas e cheguei a participar de alguns grupos de troca de leitura. E foi muito bacana essa experiência de trocas de leitura, porque eu lia as histórias, né, dos meus colegas e eles liam o meu e eu dava a minha opinião, o que poderia ser melhorado ou se já estava tudo ok, e eu recebi esse retorno também da minha história. Então isso de certa forma foi amadurecendo cada vez mais as minhas histórias que eu já vinha escrevendo. E nesses grupos de trocas de leitura eu fui vendo que as histórias estavam bacanas, estavam legais, e quem é escritor sabe o quão é importante deixar a história descansar um pouco. Então eu decidi deixar descansando as histórias que eu já tinha
publicado naquela plataforma, eu tirei elas da plataforma para descansar. E depois de algum tempo, trabalhando como ator, fazendo algumas outras coisas, outros trabalhos, aquela vontade de querer publicar retornou. E eu fiquei um tempo pensando, refletindo, e ao analisar as histórias que eu já tinha escrito, eu vi o quão eu já tinha avançado e o quão já estavam preparadas as histórias. Eu realmente estava sentindo que eu já estava preparado para levar as histórias publicadas e divulgar para vocês. E aí foi quando eu lancei o meu primeiro conto, Ligação. Para mim, esse conto, ele foi como um espetáculo que foi aberto. As cortinas se abriram para entrar em cena os outros contos e as outras histórias que estão por vir também. Inclusive, esse conto ele foi inspirado em uma vivência que eu tive no teatro e eu transformei ele em um conto. Então, daquela criança lá da infância que escreveu esse primeira história, e eu tô muito feliz de poder estar voltando e estar escrevendo e estar publicando para vocês. Então, o teatro transformou a minha vida, né? Foi um grande avanço para minha vida e também influenciou de certa forma na minha escrita, que fez aí abrir cada vez mais e expandir meu conhecimento, como também me trouxe aqui onde eu tô aqui agora gravando esse vídeo para vocês. Então, para mim isso já é também um grande avanço e eu tô muito feliz com tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ter conhecido um pouco mais sobre mim. E peço para que vocês me sigam lá no meu Instagram para vocês acompanhar os novos lançamentos das histórias. E inclusive também eu estou preparando esse conto de infância para trazer aí para vocês. Então eu tô trabalhando bastante nele. Sempre que eu consigo tirar um tempinho ali dos outros trabalhos que eu faço, das outras coisas que eu faço, eu pego um tempinho para mexer nas histórias. Então eu peço para que, se você quiser acompanhar os próximos lançamentos dos meus contos, me segue lá no meu Instagram, e também para acompanhar os futuros projetos que eu venho a fazer como ator também. Deixa um like nesse vídeo aqui, porque essa é uma das formas de você incentivar o meu trabalho. Deixa um comentário também se você quiser, fica à vontade. Também vou deixar aqui embaixo um link da minha página na Amazon para você que ainda não conhece as minhas histórias, para você ir lá conhecer e, se quiser, adquirir. E muito obrigado pelo seu tempo aqui. E nos vemos por aí.